Olá, meu nome é Tassiana, eu sou estudante do 4º ano do Formação de Docentes. Eu estou no momento de elaboração e escrita da minha monografia, do meu TCC. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu tema. O meu tema é os desenhos animados como um recurso didático a serem utilizados no ensino-aprendizagem da educação de crianças no ensino fundamental. Eu escolhi esse tema mais porque no começo foi porque os desenhos animados fazem parte da minha vida desde quando eu era criança e até hoje eu assisto muitos desenhos animados. E também porque eu entendo que a mídia e a tecnologia, a televisão estão ativamente na vida das crianças. E como eu trabalhei um ano em uma escolinha, eu percebi que as crianças, e também os 4 anos de prática que eu tive, as crianças, elas assistem muita TV e elas tendem a copiar aquilo que assistem, e também em suas brincadeiras, nos modos de se vestir, de falar, elas imitam bastante aquilo que assistem. E o que passamos mais para as crianças são os desenhos animados. Então eu comecei a pensar por que não poderíamos usar os desenhos animados como uma forma de ensino-aprendizagem. Na verdade é como um recurso, não é os desenhos animados não são um método de ensino, eles são um recurso didático, eles são um instrumento para ajudar no método de aprendizagem. A minha metodologia se deu a partir da experiência de prática durante os 4 anos e também da leitura de inúmeros artigos, onde eu pude ter as visões contra os desenhos animados e também a favor dos desenhos animados. O contra obviamente, porque se você passa muito tempo em frente à TV, isso acarreta muitos prejuízos, tanto para a sua visão, como também para o seu cérebro. E com crianças, nós temos que ter muito mais cuidado com isso, considerando que eles são pequenos ainda e não entendem as segundas intenções dos filmes que serão passados, etc. Eu usei as teorias de Vygotsky e Piaget, dentre outros autores, mas Vygotsky e Piaget foram os principais do meu TCC. A linha de pensamento deles se une ao dizer que a aprendizagem se dá a partir de ambientes conhecidos e não ameaçadores. Ambientes conhecidos porque Piaget ensinava seus alunos de acordo com o ambiente de trabalho deles, e não ameaçadores, como Vygotsky cita em um de seus livros. Os desenhos, eles trazem esses ambientes não ameaçadores e lugares conhecidos porque é um ambiente em que as crianças estão inseridas. As crianças estão ativamente inseridas no mundo dos desenhos, eles conhecem, eles vivem isso nas suas brincadeiras, nas suas vestimentas e também socialmente. Os desenhos, eles são um grande auxílio, eles podem ser um grande auxílio na vida acadêmica dessas crianças, porque as crianças começam a aprender sem nem perceber. E é a partir disso que o professor ele vai apresentar esse desenho e logo depois ele vai dar a sua atividade de acordo com um tema inserido no desenho. E aí vai ser de mais fácil entendimento para as crianças, considerando que elas já viram aquilo e elas já captaram sem nem mesmo perceber. Eu tenho aqui 2 exemplos de desenhos, um bom e um ruim, para serem apresentados. O primeiro deles é o Rei Leão, é um exemplo muito interessante de apresentar às crianças, considerando que foi um dos desenhos com a bilheteria mais vendida em 2018, quando ele foi lançado, e as crianças provavelmente conhecem eles e provavelmente se interessam por esse desenho. Ele é bem conhecido. O Rei Leão, ele pode trazer matérias como ciências e geografia, considerando que ele se passa na savana.
E olhando o ambiente externo do filme, o aluno poderá distinguir a floresta tropical, que é para onde o personagem principal Simba foge no meio do filme, o deserto, que é por onde ele passa, e a savana propriamente dito, que é o lugar onde ele reina e passa a maior parte do filme. Isso tudo na África. De acordo com a BNCC, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural. Utilizando o Rei Leão, as crianças poderão distinguir esses fenômenos e processos relativos, considerando que quando o pai do Simba estava na África, na savana, ocorria as chuvas e a floresta era tropical. E quando o Scar, que é o tio do Simba, passa a reinar, a savana recebe uma seca. Isso é um fenômeno natural do mundo que vai poder ser explicado para as crianças do ensino fundamental. E também em ciências, onde se aprende o ciclo da vida. Inclusive um personagem, o Mufasa, pai do Simba, que é o personagem principal, ele relata ao filho dizendo que tudo faz parte do ciclo da vida. E podemos utilizar dessa fala para ensinar que todos os animais têm uma função no planeta, e na fauna e na flora. E podemos utilizar esse filme para conscientizar as crianças da importância de se cuidar dos animais e da natureza. Nós temos desenhos ruins também, desenhos como o Pica-Pau, que apesar de ser um desenho bem engraçado para adultos, ele não é adequado para crianças. A sua classificação etária aqui no Brasil é para mais de 10 anos. E o Pica-Pau mostra um personagem que é preguiçoso, trapaceiro e que faz tudo para sair por cima das pessoas. Isso pode ser um exemplo ruim para as crianças, considerando que eu falei no começo que elas imitam tudo o que vem nos desenhos animados e tem como personagem principal o herói. O herói é sempre o personagem principal. As crianças não sabem distinguir o que é ruim do mal ainda. Então, e considerando que apresentar um desenho onde o personagem principal trapaceia para conseguir sair por cima das pessoas, não pode ser um bom exemplo para as crianças. Então eu concluo aqui por fim com o pensamento de que os desenhos animados, eles podem ser usados tanto como bons como para ruins. Se você utiliza os desenhos animados para distrair crianças, eles vão ser um instrumento ruim, mas se você utiliza ele pensando nas atividades que as crianças farão, que os seus alunos farão no futuro, eles podem ser um bom instrumento, porque as crianças, elas não veem a maldade nos desenhos, elas não veem a maldade naquilo que olham. Nós é que transformamos isso em problematizações que talvez não precisassem. Então, um desenho pode parecer não ensinar nada e talvez ele seja um grande auxiliador na hora de apresentar os conteúdos que as crianças devem aprender durante o ano. E também para que elas tenham um método de ensino mais divertido para elas, através do lúdico. Através do lúdico nós podemos ensinar, e os desenhos animados são um bom recurso quando estiver chovendo, quando não der para brincar lá fora. A gente pode usar o desenho animado como um primeiro recurso antes de passar uma atividade. E é muito importante que a gente seja inserido no mundo infantil também, porque se a gente não entender a cabeça da criança, a gente não consegue ensinar muitas coisas a ela. E a problematização dos desenhos animados deve ser feita muito antes de passar ele para as crianças. Ele deve ser estudado meticulosamente, para que não passemos uma ideia errada para as crianças. E como eu falei, as crianças se baseiam naquilo que elas assistem. Para elas, o personagem principal é o herói e elas vão copiar o personagem principal. Então, tudo tem que ser muito bem estudado para ser passado para elas. E na hora de
na hora de escolher um desenho para passar para as crianças, sempre pensar na rotina da turma, como ela é junta, quais são os problemas que envolvem a turma, para que ela possa para que esse desenho seja desenvolvido em outras áreas também, não só na área científica, mas também na área educativa, emocional das crianças, para que elas aprendam coisas além do ensino-aprendizagem, não só cientificamente, técnico, mas também moralmente. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado.